Cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Tudo bem? Estamos com mais um programa Comunidade com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, sempre com a transmissão da Box Claro TV, quem tem Box Claro tem TV Passo Fundo, da TV Coprel, mais de 42 municípios, e também nos canais 26 e 526 da NET, Instagram, Facebook e YouTube, mas também você pode baixar o aplicativo gratuitamente aqui no seu celular. E você vai ali no Play Store, coloca TV Passo Fundo, vai achar o aplicativo e baixando gratuitamente, você tem que cuidar para baixar o correto, você vai poder assistir ao vivo toda a programação da TV Passo Fundo, que tem o apoio, patrocínio da Rede de Farmácia São João, também do Hospital de Clínicas, agora com um plano de saúde. Vale a pena conferir o plano de saúde do Hospital de Clínicas, que cuida de você e toda a sua família. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, Grupo Vargas, usa MED, usa PET, também Hospital São Vicente de Paulo, BH, Nova Coliurbe, UPF, Universidade de Passo Fundo e JR Cimento. Eu hoje vou conversar na nossa entrevista principal com a vereadora Marina Bernardes, ela que é vereadora do PT, né? São duas vereadoras da bancada do PT na Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo e nós temos vários assuntos com a vereadora. Olá, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Saul. Quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar contigo, um jornalista que eu admiro tanto, nesse espaço que é tão importante aí, que a gente pode ocupar para falar do parlamento, né? Do nosso trabalho, do nosso mandato. Então, muito obrigada por me receber. Primeiro, eu gostaria de perguntar o que te motivou a concorrer a uma vaga na Câmara, a percorrer pela cidade, a fazer campanha, a ouvir as pessoas e eleita, né? Nós vamos conversar também sobre o seu mandato agora. Bom, a minha campanha até surgiu um pouco diferente do que o modelo tradicional, assim, não tenho nenhum familiar na política, não era vinculada ao PT desde sempre, né? Uma vinculação mais recente. Porque, na verdade, quem me convidou a ser candidata mesmo foram pessoas que acompanhavam o meu trabalho como arquiteta. Então, durante os últimos anos, aí, eu estive produzindo vários materiais questionando a prefeitura sobre as suas decisões. Desde a construção de uma praça sem ter um banheiro público, até o asfalto, se ele é bem feito, a falta de áreas sombreadas, muito numa pegada de urbanista mesmo, que é o que eu sou de formação, sou arquiteta e mestre em arquitetura. Então, eu comecei a produzir vídeos com linguagem acessível sobre a cidade, mostrando que é o nosso território, é a nossa casa compartilhada. E as pessoas, Saul, me convidaram a ser candidata. Então, lá em 2022, 2021, já começaram a próxima eleição, vai lá. Então, foi assim que eu surgi, né, no contexto. Me candidatei, fui a vereadora mais votada da história da cidade, fui, na verdade, a segunda mais votada de toda a legislatura, né, só ficando atrás de um vereador, que foi reeleito. Então, foi uma eleição histórica, de fato, assim, mas também construída por muitas pessoas. Toda essa gente que disse vai lá e seja candidata, continuou comigo na campanha e ainda continua agora acompanhando esse quase um ano e meio de mandato, né? Vereadora, a senhora tem feito um enfrentamento muito grande na questão do meio ambiente, né? Na questão de árvores, na questão do IPTU verde, na questão de aprovação mudanças no plano diretor através de recortes, através da Secretaria de Planejamento, inclusive numa polêmica muito grande que ocorreu lá próximo a uma área do Záquia, né? Onde foi feita uma mudança no plano diretor para permitir que uma construtora que me parece de Chapecó pretende construir um condomínio fechado. O que a senhora tem a falar sobre essa temática do meio ambiente, principalmente para as pessoas que dizem assim, olha, não podemos atrapalhar o desenvolvimento da cidade. É importante que se desenvolva a cidade e, ao mesmo tempo, com essa justificativa, projetos, recortes da mudança do plano diretor, um adiamento da questão do plano de arborização, uma série de coisas. Não há desenvolvimento sem ter cidade, é sempre isso que eu digo a qualquer pessoa que questiona, né? Precisamos avançar, precisamos construir, por isso que tem que alterar aquela área que era de proteção de mananciais hídricos. Então veja bem, Saul, o exemplo que tu deu é muito importante. Nós estamos numa cidade que tem problema de abastecimento de água, ao mesmo tempo é rica
em abastecimento de água, nós temos aí uma hidrografia maravilhosa, né? Não vamos sofrer com falta d'água, a não ser que a gente não proteja essas áreas. E infelizmente a prefeitura, essa gestão não entendeu a importância que tem a proteção dessas áreas. Então, recentemente a gente tinha aí uma área ambiental e ela foi vendida para uma construtora de fora, que não é nem de Passo Fundo, né? Então, se a gente fosse ainda olhar para alguma questão local, dizer que é para priorizar a nossa cidade, não é, né? É um investidor de fora que vai construir uma área que precisaria ser protegida. E eu tento explicar para a população, Saul, porque assim eu vejo que o meio ambiente se tornou uma coisa muito longe. Proteger o meio ambiente. Nós não conseguimos mais proteger mesmo o meio ambiente. O que a gente consegue fazer é mitigar a emergência climática. As cidades vão ser cada vez mais quentes, Passo Fundo tem temperatura de 50 graus, 60 graus nos pontos de ônibus, 60 graus dentro dos ônibus. Nos falta ruas arborizadas, o IPTU verde, que é uma lei tua. Eu defendo tudo isso para que a gente tenha qualidade de vida e saúde. Então, assim, às vezes eu penso que falta, que é um distanciamento. O que acontece, por exemplo, que não se consegue... Eu não vou nem falar do inventário arbóreo do IPTU verde. Um plano mínimo de plantio de árvores, nós não temos. Não. O que isso justifica nas suas conversas, nas suas reivindicações com o Executivo? Plano de governo. Não é uma meta do plano de governo, né? Não foi uma gestão eleita com essa prioridade. Bom, a minha prioridade é qual? Desde o início eu falava, a gestão Pedro Almeida não apresentou um plano de governo, nunca teve. Ele, agora, quando fez os 100 dias de governo, também não tinha. Então, assim, como é que tu cobra de um governo algo que ele realmente nunca se comprometeu em fazer? Eu continuo cobrando, mas não é uma meta dele. Troca secretário do meio ambiente toda hora, a pasta não tem uma organização, uma meta. Eles apresentaram agora o Passo Fundo Mais Verde, não tem meta nesse projeto, Saul. Eles enviaram para a Câmara de Vereadores um projeto de lei Passo Fundo Mais Verde que visa arborizar. Não se sabe onde, não se sabe quando, não se sabe nada. Não tem meta, tu entende? Então, assim, o tema da arborização, o tema do resíduo sólido, tudo isso entra no meio ambiente. Hoje essa pasta tem muitas responsabilidades e não consegue administrar essas demandas. Acho que devido essencialmente à complexidade dos temas, claro, né? Mas eu acho que é importante eu te dizer que é absolutamente preocupante um grupo político indo aí há 16 anos sem trabalhar esses temas. Tá, nós falando ainda na questão do meio ambiente, a questão da coleta de lixo, a questão do lixo está indo para fora, ainda custando um horror, né, em torno dos contratos mais caros do município. Né, e a gente também tem a questão dos recicladores, né, que, por exemplo, nesse tempo úmido, de frio, de chuva, a renda é menor do que R$800 por mês. Sim. Tem recicladores aí que estão com R$500 por mês sobrevivendo disso. É mais uma das pautas que também não está na prioridade da prefeitura. Hoje o passofundense não entende por que ele tem que separar seu lixo, porque ele não vê a coleta seletiva. E não há. Não há coleta seletiva. Hoje tudo realmente vai para o mesmo caminhão de lixo, mas eu digo para a população, você precisa separar, porque lá tem uma cooperativa que manualmente separa são barris. Eles colocam ali alguns materiais e alguns desses materiais se transformam em matéria-prima, matéria que as pessoas ganham, né, a renda com aquele material. Então, eu sempre incentivo a população a separar por uma questão mínima de atitude, mas não há hoje essa separação no município. Se gasta para mandar para Vitor Greff, um dos contratos mais caros do município. Saúl, não há essas informações no site da prefeitura. Eu abri um pedido de informações sobre tudo a respeito do lixo. Eles me pediram prorrogação para me responder, porque essas informações não estão nem no portal da Transparência. Então essa é uma pauta que a gente não tem controle, não tem informação, não se sabe por que é desse jeito. Mas eu acho que, Saúl, as denúncias que a gente teve e as vistorias do Batalhão Ambiental, do Ministério Público lá na Aterro, elas demonstram o estado que a coisa anda. O tempo inteiro tem resíduos, né, o nosso lixo fora das áreas de transbordo, dos limites que tem lá. Então, essa é uma pauta bem preocupante do município que também não avançou. Tá certo. Nós vimos o movimento da vereadora nas áreas hostis, né, de perigo, principalmente para a mulher, né? Como é que foi esse levantamento? Qual foi o seu resultado? O que a senhora tirou de resultado de todo esse trabalho? Nós mapeamos 200 pontos em Passo Fundo, mais de 300 pessoas me encaminharam trechos da cidade que elas se sentem inseguras. Então, não necessariamente são lugares onde crimes ocorreram, é diferente do mapa que a Brigada Militar tem. Nós identificamos pontos que a pessoa se sente insegura de caminhar, de transitar, de parar com o filho. São
terrenos baldios, Saul, são pontos de ônibus que... Nossas paradas são vergonhosas, né? Elas são escuras, elas não têm o mínimo de acessibilidade, são posicionadas, às vezes, na frente de um terreno vazio. Quem é a mulher que vai querer ficar parada 9, 10 da noite esperando um ônibus? Então, eu recebi tudo isso, nós mapeamos, apresentamos para o Executivo, para a Câmara, fizemos lei, o Executivo sancionou, então essa é a primeira lei do nosso mandato, foi ainda no ano passado. Logo no início que nós assumimos, a gente já tinha esse projeto pronto. O que a gente quer? Que o Passo Fundense ele possa denunciar para a Prefeitura agir em caráter de prevenção. Não deixa o crime acontecer. Se tem 5, 6, 10 pessoas dizendo que naquele terreno baldio tem pessoas suspeitas, as mulheres se sentem inseguras, homens se sentem inseguros, eu recebo muito isso também, por que a Prefeitura não atua? E atua como? Autuando o dono do terreno, garantindo mais patrulha passando naquele trecho, iluminando o lugar. Então tem responsabilidades que o poder público tem que assumir sobre a pauta da segurança. Acho que esse é um projeto importante do nosso Tá certo, mas a gente também tem uma questão das contribuições do mandato em ações públicas, discussões, debates que afetam projetos e melhoram aspectos de obras públicas, como a reforma da escadaria da Independência, que foi um debate feito, cidade da polícia e preocupação com aspectos ambientais. Queria que a senhora falasse sobre essas contribuições, principalmente na cidade da polícia e na escada da Independência. Bom, são duas obras caras, né, para o contribuinte, caras para o município, porque cidade da polícia também tem recurso nosso. E o que nós defendemos como um mandato de oposição, sabendo que esses projetos vão ser aprovados, porque a base do governo aprova o projeto, a gente já sabe que vai liberar. Como é que a gente atua nesse sentido, Saul? Garantindo uma melhora no projeto. Então, na cidade da polícia, a gente pediu uma área pública para as pessoas poderem usar, preocupação com uma solução baseada na natureza, talvez um jardim de chuva para captar a água da chuva, ter mobiliário, ter um espaço público para entregar para a cidade, para não se tornar apenas um prédio. O projeto, esse prédio, a cidade, não tinha no projeto, por exemplo, cisterna para captar água, essas coisas? Não, nada estava garantido. Sim. Nós, em reuniões com a secretaria ali, isso foi uma construção que a gente fez, apesar da oposição, né? A gente sempre faz essas contribuições mostrando que nós temos condições de apontar caminhos. Eles acolheram algumas das nossas ideias e o mesmo aconteceu com a escadaria da Rua Independência. Então ali a gente tem histórico de alagamento, entra água na casa dos moradores ali ao longo da vida da cidade, né? E a escadaria ali, ela tem já um jardim, então a gente sugeriu, indicou que tivesse um jardim de chuva. Isso não é, eu explico para as pessoas, Saúl, o jardim de chuva é um sistema de drenagem. A água da chuva vai cair nesse jardim que tem substrato, que tem pedra, que tem uma camada de solo e vai absorver essa água da chuva, tornando mais lenta a absorção e não deixando isso ir para a via. Correr para dentro da garagem, da casa, né? Então vai ser captado o quê? Pelo nosso solo, chegando lá no lençol freático. E a prefeitura acolheu essas nossas ideias. Então, assim, a gente consegue às vezes, né, Saúl? Eles acolhem a ideia, nunca vai ter o nosso nome, não há um reconhecimento sobre isso, mas a gente vê avanços na forma como a prefeitura olha as suas obras a partir disso que a gente defende. Tem uma polêmica muito grande que e a gente tem visto aqui, inclusive está na tela ali, né? Pode colocar a tela cheia para nós, Fernando. Dá para dar um zoom até. Né? Vamos colocar aqui, ó. Uhum. A senhora conversando com o pessoal na rua, né? Isso. Tá? E daí eu quero então só que a senhora explique para nós esse movimento da Corsã, essa discussão sobre as tarifas, sobre o esgoto, sobre valores assim que chegaram a 7 mil, 8 mil, 11 mil. As pessoas tiveram que parcelar, tiveram água cortada, hidrômetros trocados 2 vezes ao ano. Como é que tem sido essa discussão, inclusive com o Executivo, que é quem de fato gerenciou todo esse contrato e fez todo o movimento? É isso, né, Saúl? A prefeitura decidiu de forma arbitrária assinar um contrato, vendeu nossa água por 40 anos. Foi uma decisão do prefeito Pedro aí, em relação ao serviço de água. E a gente entende que a população se sente roubada. Na audiência pública que teve na Câmara, até teve um senhor que ele disse que era um estelionato. Então a gente tem visto que hoje o grau já de sentimento da população, ele passou do sentimento de abandono para um sentimento de eu me sinto roubado. Alguém vai me defender? Como isso vai ser, né, resolvido?
Tu já descreveu alguns dos problemas. As pessoas começaram a ter, primeira, ameaça de prisão se elas não fizessem a obra de esgoto, que nós sabemos que é importante para alcançar a meta do saneamento. Ninguém aqui é contra a obra de saneamento, mas a pessoa não tinha como fazer em 90 dias ou 120 dias, não sabia como, não tinha uma organização financeira para isso. E o que a empresa fez? Mandou uma carta dizendo que a pessoa ia ser presa ou ela ia pagar uma multa caso ela não fizesse a obra. Tudo começou aí. E dali a coisa só piorou. As contas aumentaram em função da troca do hidrômetro, a empresa alega que identificou vazamento naquelas moradias, as pessoas começaram a receber em massa contas que às vezes dobravam o valor e às vezes triplicava, quadriplicava, né? A gente está falando aqui de famílias com a sua renda comprometida na conta de água, mas agora R$400 é um valor assustador, agora 900, 1.000, 5.000, 15.000 reais, isso não é normal. E aí nós levamos a nossa população de Passo Fundo ao endividamento coletivo. Então, assim, isso aconteceu aqui em Passo Fundo, a gente entendeu que está acontecendo em todas as cidades onde essa empresa presta o serviço. Nós reconhecemos isso como um movimento que é claro que não é só localizado em Passo Fundo. Os outros prefeitos e municípios que decidiram assinar esse contrato estão passando pela mesma situação, porque é causada, claro, pela empresa. A gente não pode, né, tirar essa responsabilidade, são decisões da empresa. E aí as pessoas, então, pagando contas exorbitantes, nós estamos indo para a rua e perguntando. Mas quem aqui entende que a Corsa presta um bom trabalho? Ninguém, né, Saul? Então, o nosso mandato está com denúncia, está com processo, está com abaixo-assinado. Estamos trabalhando e pedindo para as pessoas não deixarem de denunciar. Agora, a prefeitura atendeu um dos nossos pedidos, que é levar o PROCON para a rua. Eles estão na Praça da Cuia atendendo a população, porque além da pessoa estar endividada com a conta d'água, agora ela se endivida com o advogado? Isso não é normal, né? Então a gente tem que prestar também esse serviço jurídico e a prefeitura tem um papel. A agência reguladora fiscaliza, a prefeitura também. Mas o que a prefeitura poderia fazer diferente do que foi feito pelo prefeito Pedro Almeida quando assinou o contrato? Bom, o que ela poderia fazer que mudaria esse quadro que está aí? É que, claro que o contrato assinado, ele tem posições que foram concordadas pela prefeitura. A revisão ordinária que a gente vai viver aqui em Passo Fundo em 2027. O que é isso? É um aumento de conta que ninguém sabe de quanto. Isso foi assinado pelo prefeito Pedro. Foi assinado e concordado, então, que a população de Passo Fundo pague ano que vem uma conta mais alta que ninguém sabe de quando. O contrato, ele foi feito novo e a gente não teve uma discussão com a Câmara de Vereadores. Agora, o que a gente quer, Saul? Hoje nós entendemos que a revisão do contrato é o mínimo. O anulamento do contrato seria um passo seguinte, mas a gente não consegue avançar em revisão do contrato. É como se ele fosse intocável. Isso não é normal. Qualquer contrato pode ser revisado a qualquer momento. Então a gente não consegue fazer e ter essa posição do prefeito de reconhecer que tem um problema e que precisa ter esse contrato revisado para garantir mais direitos à população e reduzir os problemas que a gente está tendo na cidade. Então, o ano que vem tem previsto aumento de água? Previsto aumento de água. De quanto, ninguém sabe. Aumentando a água, aumenta o esgoto. Sim. Proporcionalmente, né? Nos 70%. Tá certo. Vereadora, lei do cuidado, importância do cuidado com a tarefa coletiva e lei da defesa pessoal para meninas e mulheres. Comentei uma das leis já das áreas hostis, agora tu comentou as outras duas que foram aprovadas pelo mandato. A nossa política de cuidado, ela é um selo, na verdade, né? Que não impõe essa obrigatoriedade, mas a gente quer trazer a pauta, que é o quê? Nós precisamos da sociedade participando da tarefa do cuidado das crianças, né? Nós não podemos atribuir essa tarefa exclusivamente às mulheres, né? Principalmente porque nós estamos em um país que tem muitas mães solo e não vão conseguir criar seus filhos sem uma rede de apoio do Estado, do município, né? Precisa ter ali a escola em tempo integral para garantir que as mulheres possam trabalhar, mas nós temos hoje um grande problema, as mulheres elas não têm direito a acompanhar seus filhos em consultas médicas ou em tarefas escolares, porque elas recebem um desconto no salário para se ausentar. Então já tem empresas aqui em Passo Fundo que entraram em contato com o nosso mandato, ali disseram, a gente já trabalha assim, não é uma informação pública, talvez em breve elas divulguem isso, já que pode ter um selo, mas o que a gente quer é que as empresas debatam isso, olha, eu libero a minha funcionária e não desconto do salário dela, essa 1 hora, 2 que ela precisa para acompanhar o filho numa tarefa escolar, numa agenda da escola ou numa agenda de consulta. E isso eu tô falando como uma política de cuidado coletivo,
colocando as empresas parte disso. E a de defesa pessoal também tem a ver com as mulheres. A gente está aí criando as oficinas de defesa pessoal para meninas e mulheres, colocando o executivo nisso também, para fazer uma parceria com as academias de jiu-jitsu, Krav Maga, tem várias outras, né? O Muay Thai, que tem aí essas técnicas de defesa pessoal, para garantir que as mulheres aprendam um pouco, mas não só, Saul. Na verdade, sabe o que a gente quer? Que se crie mais um espaço atrativo para as mulheres irem lá conversar com outras e falar da Maria da Penha, de uma violência que elas estão passando, de um direito que elas não conhecem. Então, a gente quer que essas oficinas de defesa pessoal sejam sobre defesa como um todo. Correto. Né? Tu vai lá praticar esporte, aprender a soltar alguma coisa ou outra, um estrangulamento, né? Alguma coisa assim. Eu sou jiu-jiteira, já ministrei essas oficinas. Mas o que a gente quer é que as mulheres vão lá conversar sobre isso. E onde é que entra isso, a Procuradoria da Mulher? Bom, a Procuradoria da Mulher veio junto esse ano, né? Eu assumi esse espaço na Câmara de Vereadores e a gente tem uma cartilha que está sendo produzida. Esse é o grande produto da nossa Procuradoria enquanto eu estou procuradora. Uma cartilha que não vai trazer apenas a Maria da Penha, o 190, o 180, a Delegacia da Mulher. Essa cartilha vai tratar de vários direitos, desde a juventude até a idade, a terceira idade, né? A idade da mulher idosa, assim, direitos que as mulheres têm, seja um acompanhamento ali na cesárea, no parto, essa questão toda da saúde da mulher, que é pouco difundida ainda. Então, Amplo. essa cartilha vai ser muito legal por isso. É um material que as outras procuradoras podem seguir fazendo. Vereador, a gente sabe que a bancada do governo é maior do que a bancada de oposição. E a gente sabe que a senhora tem enfrentado temas como o da Corsã, como essa questão do plano diretor. Aliás, nós não temos uma discussão do plano diretor há mais de 10 anos, né? 20, né? Porque daí está atrasado há 20. Isso. Nós deveríamos ter. Então, são feitos recortes. Então, tudo isso são enfrentamentos gigantescos, né? Como é que a senhora faz esse debate e consegue negociar ou discutir ou interagir para aprovação de projetos? Bom, Saul, muito depende do momento em que os vereadores e o prefeito está, né? Projetos nossos foram aprovados em determinados momentos, agora a gente está no momento que nossos projetos não podem ser aprovados. Porque agora o que importa, então, para esse grupo político que está no poder é a campanha. Então, para eles é muito preocupante que a vereadora da oposição tenha um bom projeto, seja aprovado. Então, eles se organizaram nas últimas semanas e agora aqui, infelizmente, eu te trago essa notícia, além da base do governo PSD, os outros vereadores se somaram a esse movimento. Então, são 18 vereadores contra as vereadoras de oposição, que hoje a nossa bancada de oposição está composta essencialmente pelas vereadoras, comigo, Eva, e vereadora Regina. Então, agora, os nossos projetos, esses que alteram projetos do governo municipal, não estão avançando. Então, se tornou uma política agora dos vereadores de proteção, de idolatria ao executivo, né, em que, claro, eu entendo que eles recebem uma ordem de votação que não pode ser alterada, então eles estão recebendo essa ordem. E os nossos projetos nas últimas semanas foram todos barrados. E mesmo sendo projetos que eu construí com o executivo. Eu vou te dar um exemplo, Saul, minha rua com asfalto, que foi votada essa semana. Nós fizemos emendas no projeto, eu vou te dar 2 exemplos, uma emenda que eu fiz. Garantir que tivesse uma base, um substrato adequado para vir o asfalto e garantir o quê? Maior durabilidade do asfalto. Eu apresentei essa emenda, apresentei mais uma, foram 7. Estou te exemplificando 2 pelo tempo que a gente tem. Para cuidar as áreas sujeitas a alagamento. Se tu asfaltar, a água que cai ali vai cair embaixo da água, vai cair na casa das pessoas, né? Essas 2 emendas, junto com essas outras 5, nós apresentamos todas para o secretário de obras, para o executivo. Pedimos esse apoio dizendo, olha, nós somos contrárias a ter esse programa de governo como uma política pública do município. Porque Minha Rua com Asfalto é um projeto do prefeito Pedro e do prefeito anterior. E agora eles implementaram como uma política pública, né, do município. Seguirá, a não ser que outro prefeito um dia revogue. Então veja como é perigoso isso, né? Tu implementa um projeto teu como uma política pública e não aceita contribuições, porque a vereadora de oposição não pode ter participado dessa contribuição. Então eu tenho para te dizer, Saul, que é muito triste para a cidade, porque nessa briga de ego político quem perde é a cidade, né? Tu sabe que eu sou arquiteta, sou mestre em arquitetura, eu defendo muito a técnica, né? Eu não faço uma discussão somente ideológica, apesar de eu ter um projeto por trás que me orienta como mulher, feminista que sou, tudo isso, mas eu tenho sempre projetos técnicos razoáveis, estudados, avaliados com um corpo técnico, e eles rejeitam. Então eu sempre digo assim, quem perde nessa disputa
é a população para ganhar apenas aquele grupo político. Isso é muito ruim para Passo Fundo. Tá bom. Foi uma alegria conversar com a senhora. Meus parabéns pelo trabalho. Esperamos contar com outras oportunidades aqui, tá bom? Voltarei sempre. Tá certo. Conversei com a vereadora Marina Bernardes, do Partido dos Trabalhadores, da Câmara Municipal de Passo Fundo, aqui no programa Comunidade. Quero registrar aqui o presente que nós ganhamos do Grupo Foto Sul, em homenagem ao dia 1º de junho, Dia da Imprensa. Nesse Dia da Imprensa, o Grupo Foto Sul celebra quem transforma a informação em conexão, registra histórias e impacta realidades todos os dias. Olha um presente, uma xícara e um pó de café, tá bom? Obrigado, Rodrigo, obrigado, Rogério, obrigado a todos da grande equipe do Grupo Foto Sul, tá bom? Eu vou e volto já com mais informações aqui na TV Passo Fundo. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Focinho Feliz Pet Shop, seu pet merece esse cuidado. Aqui você encontra banho e tosa, táxi pet, rações, acessórios e tudo que seu pet precisa em um só lugar. Com a gente, cada detalhe é pensado com amor, porque a felicidade do seu pet também é a sua. Agende seu horário conosco hoje. Focinho Feliz Pet Shop, muito amor pelo seu pet. Toda grande obra é feita de grandes histórias. E cada história precisa de uma base sólida para crescer. A JR Cimento participa ativamente na construção de Passo Fundo e no sul do Brasil, fornecendo qualidade e confiança para transformar projetos em realidade. De pequenas obras a grandes empreendimentos. JR Cimento, 30 anos, sempre presente em obras que transformam. Hoje é o dia 1 da Ana, que acaba de nascer. Hoje também é o dia 1 da Luísa, que acabou de nascer de novo. Em um dia, milhares de vidas passam por aqui. Nascem novos planos e novos sonhos. O nosso é continuar crescendo com a comunidade e sempre com a missão de fazer ainda mais. Mais pela saúde, mais pela sua vida. HC Mais Saúde, um plano de vidas. Você faz a melhor escolha e o valor ganha forma na sua vida. Mas, para chegar lá, você deve estar na direção certa. Se o momento pedir, recalcule a rota. Não fique parado enquanto o tempo passa. Sua hora de escolher é agora. Vestibular UPF. Formação de excelência, futuro de valor. Chegou um novo aplicativo da Coleurb, Voo de Ônibus Passo Fundo, e você pode ser um dos primeiros a baixar. Com ele você pode consultar os horários dos ônibus e acompanhar em tempo real a posição dos veículos. Essa nova versão do aplicativo traz ainda o planejador de rotas. Além disso, o aplicativo possui a função de notificação para embarque e desembarque. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados
os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, estamos de volta após a entrevista com a vereadora Marina Bernardes, que inclusive lançou a sua pré-candidatura para a Assembleia Legislativa, né? Pessoal, nós estamos aqui na TV Passo Fundo, este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, sempre com oferecimento do Hospital de Clínicas, com plano de saúde prontinho para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, da sua empresa e dos seus funcionários, da sua equipe. Hospital de Clínicas há mais de 100 anos, cuidando da saúde do povo de Passo Fundo e também da região. Plano de saúde, anote aí, procure informações e cuide da sua saúde, para não precisar tratar da doença. Vamos adiante, temos o oferecimento da Rede de Farmácias São João, mas também temos o oferecimento do CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, e ainda da Universidade de Passo Fundo, a UPF, a Nova Coleurb, a B8 e também o Hospital São Vicente de Paulo. Usamed e Usapet. Eu quero agora lembrar que nós temos a transmissão pela TV Coprel, mais de 40 municípios da região. Nós temos também a transmissão pelos canais 26 e 526 da NET, Claro Net Box, né? E ainda YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais da TV Passo Fundo. E o aplicativo, isto mesmo, você tem um aplicativo gratuito, vai lá no Play Store, baixa o aplicativo da TV Passo Fundo gratuito e você vai assistir toda a nossa programação. Quero falar agora, com muita responsabilidade, de um caso que aconteceu em Passo Fundo, mais um, de um acidente com morte de um ciclista em Passo Fundo, né? Nós tivemos aí o triste acontecimento, tá? E está no jornal O Nacional, tá? A história do Cleocir Jorge dos Santos, de 54 anos, morador da Vitor Isla. Pai, avô, amigo, profissional, né? 54 anos, na flor da idade.
andando de bicicleta, na ciclovia, no bairro Boqueirão. Infelizmente, veio a falecer diante do ocorrido. Pedestres caminhando, né, na ciclovia, uma ciclovia estreita, não tem 1 metro, né, e ali é ciclovia, não é ciclofaixa. Toda a extensão da Avenida Brasil, onde tem a ciclovia e a ciclofaixa separadas, são feitas com segurança. Ali do Pascoaloto em diante, não é para pedestres, é para bicicleta, tá? Então, gente, as pessoas têm que entender que, infelizmente, as coisas acontecem por vários motivos. Evidente que ninguém sai de casa para provocar um acidente. Ninguém sai de casa sabendo que vai acontecer uma tragédia ali, lamentável. Os familiares fizeram uma manifestação junto com os amigos, a mobilização de ciclistas e familiares pede mais segurança após a morte na Avenida Brasil. Mas não é o primeiro acidente. E as pessoas que cuidam disso, elas não podem levar este comentário ou essa manifestação como dizer o culpado é a prefeitura. Não é a prefeitura. O culpado é fulano. Ninguém aqui está procurando culpado. O que nós queremos dizer é o seguinte: este jovem de 54 anos, ele faleceu porque, infelizmente, o local que era para andar só bicicleta, estavam caminhando pessoas. Isto não é a primeira vez. E não é a primeira vez que se reclama que isso acontece. E não é a primeira vez que se pede sinalização. Aqui é só bicicleta. Aqui é pedestre. Aqui é bicicleta. Cavalo ficam passando na ciclofaixa, na ciclovia, no meio do corredor. Cavalo. Tem câmaras de tudo que é lado. Tem policiais, tem azulzinhos. As pessoas pegam moto e andam no meio do corredor. Não, para só um pouquinho. Eu não estou falando que alguém é culpado, mas alguém é responsável para botar ordem nisso, né? Para chegar lá e dizer, não, aqui é só bicicleta. Além do mais, eu não sei se não é, e aqui na matéria fala muito bem do Nacional, aqui eles dizem o seguinte, a família também defende a revisão do projeto da ciclovia da Avenida Brasil, buscando alternativa que possa ampliar a segurança. Será que aquele pedacinho dividindo com os carros é seguro para o ciclista? Será? Não é a primeira vez que acontece um acidente. Lamentavelmente, este é trágico. É uma tragédia porque houve a morte de uma pessoa. Então, assim, a gente não tem culpado. Eu não quero dizer que a prefeitura é culpada, né? Infelizmente, a quem estava passando ali a pé, no lugar de bicicleta, poderia estar caminhando na calçada. Calçada ali tem 4 metros, 3 metros, e poderiam caminhar com segurança, passando no Marcolã, passando lá no Veneza, voltando. Outra coisa, né, gente? Tá caminhando, tá indo pro lado do Boqueirão. Terminou a faixa ali de pedestre, não segue em frente. E se for seguir em frente, segue na calçada. Quem não gostar, gente, me desculpa. Agora, o que não dá, não é o primeiro acidente, quero deixar bem claro. Tem uma menina que sofreu um acidente ali, arrebentou o pulso. Arrebentou. E só não aconteceu coisa pior porque o carro conseguiu desviar. Que não foi o caso desse acidente que está aí na capa do jornal. Então, as pessoas têm que entender que em algum momento tem que se reunir e a Secretaria de Planejamento, que eu critico esse secretário,
não saía de dentro da secretaria, não dialogava, não aceitava a crítica, era o dono da verdade e critico mesmo. E falo com toda sinceridade. As coisas acontecem muitas vezes porque quando a gente reclama de alguma coisa, as pessoas ficam brabas, ficam indignadas e levam para o campo pessoal. Não é pessoal, mas uma ciclovia destinada para ciclista, onde cabe mal a mal uma bicicleta, dividindo com a principal avenida da cidade, onde as pessoas andam a 50 km por hora, e não precisa ser muito inteligente para saber que está suscetível para um acidente. Não é qualquer lugar da cidade que cabe lugar para andar de bicicleta de forma legal ali. Não é ali. Tem que criar outras alternativas. Precisou morrer uma pessoa para esse debate ser feito. Entendeu? Ele estava no lugar indicado pela municipalidade. Ele não estava errado. Nenhum ciclista que está andando por ali está incorreto. Porque ali está sinalizado. É de bicicleta. As calçadas podem ser feitas para caminhar as pessoas onde não tem local. Agora, com todo respeito, né, gente? Lugar para caminhar tem no Fredolino Chimango. Lugar para caminhar tem no quartel da Brigada Militar. Lugar para caminhar tem nas calçadas, que são enormes de grande. Lugar para caminhar tem ali na Avenida Brasil, num parque linear maravilhoso que foi feito. Não precisa ir caminhar no lugar onde tem destinado para bicicleta e não é a primeira vez que acontece acidente. Me desculpe a franqueza, mas às vezes a gente fica rodeando para falar algumas coisas, não diz, não age, não cobra, não pune, e o resultado, infelizmente, é o que ninguém queria. Duvido que alguém tenha feito isto sem considerar um perigo. Mas as coisas têm que ser feitas de acordo com a segurança. E o que menos tem naquele local é segurança. Eu vou ao intervalo e volto já já. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Focinho Feliz Pet Shop, seu pet merece esse cuidado. Aqui você encontra banho e tosa, táxi pet, rações, acessórios e tudo que seu pet precisa em um só lugar. Com a gente, cada detalhe é pensado com amor, porque a felicidade do seu pet também é a sua. Agende seu horário conosco hoje. Focinho Feliz Pet Shop, muito amor pelo seu pet. Toda grande obra é feita de grandes histórias. E cada história precisa de uma base sólida para crescer. A JR Cimento participa ativamente na construção de Passo Fundo e no sul do Brasil, fornecendo qualidade e confiança para transformar projetos em realidade. De pequenas obras a grandes empreendimentos. JR Cimento 30 anos, sempre presente em obras que transformam. Hoje é o dia 1 da Ana, que acaba de nascer. Hoje também é o dia 1 da Luísa, que acabou de nascer de novo. Em um dia, milhares de vidas passam por aqui. Nascem novos planos e novos sonhos. O nosso é continuar crescendo com a comunidade e sempre com a missão de fazer ainda mais. Mais pela saúde, mais pela sua vida. HC Mais Saúde, um plano de vidas. Você faz a melhor escolha e o valor ganha forma na sua vida. Mas, para chegar lá, você deve estar na direção certa. Se o momento pedir, recalcule a rota. Não fique parado enquanto o tempo passa. Sua hora de escolher é agora. Vestibular UPF. Formação de excelência, futuro de valor. Chegou um novo aplicativo da Coleurb, Voo de Ônibus Passo Fundo, e você pode ser um dos primeiros a baixar. Com ele você pode consultar os horários dos ônibus e acompanhar em tempo real a posição dos veículos. Essa nova versão do aplicativo traz ainda o planejador de rotas. Além disso, o aplicativo possui a função de notificação para embarque e desembarque.
A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Pessoal, último bloco do programa Comunidade com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Eu quero falar hoje sobre uma polêmica que nós temos no Brasil, que é a votação da escala 6x1. Eu tenho ouvido as mais variadas opiniões e este debate é feito num ano eleitoral, é feito num tempo de 3, 4, 5 meses, e eu sou temeroso quando eu vejo que tanto de um lado quanto do outro, o debate de um assunto técnico, econômico, ele é mais ideológico, por parte de alguns que falam, do que efetivamente técnico. Vamos lá. Primeiro, eu não vi nenhuma pessoa me falar em um estudo econômico disso. Ora, não preciso me preocupar? Claro, eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar como é que o empresário vai fazer, sim, para adequar uma hora que é 6x1 e vai ser 5x2. Eu preciso ver como é que ficam os terceirizados da prefeitura, das prefeituras, para ver economicamente como é que isso impacta. E eu não estou nem dizendo quem é que tem que pagar a conta, se é o consumidor, se é o governo, que sendo o governo é o consumidor, ou o empresário, ou repassar para os produtos. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quando você faz um projeto deste impacto, num ano eleitoral, em 2, 3, 4, 5 meses, numa discussão da Câmara Federal, que a gente sabe que se fosse cumprir a lei na risca letra da lei, ia sobrar vaga de deputado, que uns quantos por presídio, infelizmente, e o Senado não é diferente. Então o debate lá houve em todo mundo, menos trabalhadores e empresários, entendeu? Aí tu faz o seguinte, o empresário grande vai lá e se organiza. Mas e o empresário pequeno, que tem lá 2, 3 funcionários?
que está lutando para pagar luz, para pagar água, agora com 70% de esgoto em Passo Fundo, para pagar os impostos. Como é que faz? Como é que esse empresário pequeno faz? Foi feito um cálculo para ver o impacto disso? Como é que faz o enfermeiro que trabalha 12 por 36? No Hospital São Vicente, no Hospital de Clínicas, no Hospital de Caridade? Como é que faz? Como é que fazem os vigilantes? Não, mas tem que folgar 2 dias. Sim, mas no projeto está 40 horas, não mais 44. Como é que faz? Como é que organiza isso? No projeto está que quem recebe 20 mil ou mais pode trabalhar quantas horas quiser. Não tem problema nenhum. Pode trabalhar 6 por 1, 6 por 0, tanto faz. Qual é a diferença? Se eu estou levando em conta o descanso do trabalhador, se eu estou levando em conta ele passar tempo com a família, o que acontece? Porque recebe 20 mil. 20 mil não é nada. Se o salário mínimo é uma miséria, 20 mil não é nada. 27% vai para a conta do governo. 27% vai para a conta do governo. Tem mais o INSS. Tem mais os outros impostos que tu paga. Tem comida. Tem a gasolina. Tem a roupa, remédio. O salário de 20 mil vira em 10. E o de 10 vai tudo em despesa. De comida, de aluguel, de carro, disso e daquilo. Mas está lá no projeto. 20 mil, pode fazer a hora que quer. Um projeto elaborado, e eu vou dizer bem o que eu penso. Pode até ter a boa intenção, que eu acho que é importante esse debate do tempo com a família, do tempo de descanso. É importante, sim. É importante, sim. As pessoas têm que se importar, sim. O ser humano tem que aproveitar a vida, sim. Agora, evidente que esta mudança ela tem que ser discutida com responsabilidade, não com cunho eleitoral e não com cunho ideológico. Porque, gente, essa história pra cima de Moá, os bandidos contra os mocinhos contra os bandidos, aqui farroupilha. Comigo não. Porque tem gente que diz, o fulano é bandido. Mas daí tu pergunta, o que tu faz para a sociedade, além de dar despesa? Nada. Absolutamente nada. Aí tu olha, tem pessoas que empreendem, que trabalham, tem empresário desonesto? Tem. Tem empresário sonegador? Tem. Mas também tem muitos empresários que trabalham, que pagam impostos, que geram empregos, que correm risco num país que tem um judiciário que, infelizmente, tu não tem segurança jurídica nesse país, porque a lei diz uma coisa e o juiz diz outra, diz o que quer, o Supremo Tribunal virado numa pandemônio, onde mulher de ministro é advogada do bandido, de JBS, de Vorcaro, e disso e daquilo, e todo mundo acha isto possível. Se a esquerda quisesse CPI de Banco Master, tinha saído a CPI. Se a direita quisesse CPI de Banco Master, tinha saído CPI de Banco Master. Sabe por que não saiu? Porque é tipo aquela música, corre que é ladrão. É de tudo que é lado. Tudo que é lado, tão enrolado no tal do Vorcaro. Então é o seguinte, deixa quieto. Vamos gritar e vamos fazer de conta que nós queremos alguma coisa, mas na hora H, ninguém quer nada. O Vorcaro, a hora que abrir a boca, vai faltar presídio, se é que vão prender alguém. Então, gente, 6 por 1, o fim da escala 6 por 1,
É importante discutir? Sim. O descanso dos trabalhadores é importante discutir? Sim. Mas é importante discutir também uma baixa dos nossos impostos, principalmente do governo federal, que é o que menos faz e o que mais gasta. É o que mais arrecada e o que menos devolve. Nós temos que discutir isso com responsabilidade. Não tem que tratar empresário como marginal e quem vir me chamar a atenção, eu vou mandar correr. Porque eu não admito que digam que o trabalhador é vagabundo e não quer trabalhar. Se vir dizer para mim que trabalhador é vagabundo e não quer trabalhar, não venham conversar comigo com esse argumento. Agora, se vir falar comigo que os empresários são vagabundo e não querem levar em conta os interesses do trabalhador, também não vou concordar. Porque não pegue simplesmente e bote todo mundo num bolo. Porque eu conheço muito empresário que dedicaram a sua vida para desenvolver uma cidade, para desenvolver um estado, para desenvolver um país. Eu vi muito trabalhador, bom trabalhador, dedicado, que construiu sua família. Mas nós estamos vivendo numa época diferente do passado, que a gente conseguia comprar um carro, que a gente conseguia comprar uma casa, sem dever a alma para o banco. Os bancos estão cansados de ganhar dinheiro. O Itaú ganha 118 milhões por dia. Bradesco, Nubank, inclusive o Banrisul, que é público, arranca o couro e chupa os ossos da gente. Infelizmente. Tá? Então, não coloque um debate de um assunto como este só na ideologia. Desçam para a planície. Ouçam as pessoas e os personagens que vão ser responsáveis pelas suas decisões. Eu vou e volto semana que vem. Cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.